Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos Henrique de Matemática. Eu e o professor Paulo, nós vamos postar uma série de correções do caderno Trilhas para vocês. Então é assim, toda semana nós vamos postar os exercícios do caderno Trilhas comentados com as suas correspondentes correções. Esperamos que vocês já tenham feito os exercícios e nosso intuito é passar as correções deles para que vocês possam verificar se há alguma dúvida. Eu lembro vocês também que toda segunda e sexta-feira às 14 horas nós temos um encontro marcado lá no Google Meet usando o caminho pelo Classroom. Então, se vocês tiverem dúvidas nos exercícios que nós estamos postando, os exercícios complementares ou no caderno Trilhas, podem acessar lá toda segunda e sexta-feira, às 14, das 14 às 15 horas, que nós estamos lá aguardando vocês para tirar essas dúvidas, tá bom, gente? Joia! Bons estudos para vocês e até mais! Bom, vamos lá então, pessoal. A atividade 1 do caderno Trilhas 2 diz assim: Mariana e Luiz são irmãos e estão fazendo juntos uma pesquisa de ciências sobre a síndrome respiratória aguda. Eles descobriram que várias doenças podem avançar para esses sintomas relacionados com complicações pulmonares. Decidiram pesquisar dados dos anos de 2019 e 2020 para comparar. O gráfico a seguir mostra um estudo do número de hospitalizações a partir da notificação do primeiro caso por um período de 20 semanas. Bom, então aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma análise do gráfico, do comportamento dele. Essa é a ideia. A ideia é simplesmente fazermos a leitura e interpretação desses dados. Então, vamos à primeira pergunta. O item A diz assim: examinando o gráfico, qual a principal diferença que você observa entre os anos de 2019 e 2020? Bom, se a gente observar o gráfico, no intervalo de tempo de 2019, nós temos quase que uma reta. Eu tenho um comportamento muito próximo de uma reta. Entretanto, no ano de 2020, nós temos uma variação elevada. Então, quer dizer, até já dá para tirar algumas conclusões que vão ser perguntadas nos itens seguintes. Por exemplo, nas semanas de 1 a 10, o comportamento é muito próximo. Entretanto, a partir dali, a variação no ano de 2020 ficou evidente, tá? Então, a resposta correta é que no período, a gente pode observar como havendo duas curvas, que a primeira curva ela é bem comportada e é próxima de uma reta, em contrapartida, no segundo período de 2020, a variação é elevada, principalmente a partir da 10ª semana. Beleza? Bom, item B. No item B, pergunta o seguinte: em qual semana a diferença entre os anos de 2019 e 2020 foi maior? Basta agora a gente observar, então, o comportamento deles variando. Então, a diferença é subtrair um do outro. Nós notamos que na 17ª semana, no ano de 2019 foi 1.550 e no ano de 2020, 20.229. Esse, então, foi o nosso maior intervalo de diferença entre eles. Se a gente olhar só pelo gráfico e pela dimensão das colunas, a gente já consegue enxergar isso, tá bom? Sem precisar fazer cálculo. Item C. Pergunta o seguinte: se analisarmos apenas as 10 primeiras semanas, qual seria a nossa conclusão? Bom, isso é um elemento de estatística. Essa pergunta foi formulada para nos dar uma ideia por que os intervalos são relativamente grandes. Então, se nós fizermos o que o problema perguntou, pegamos só o trecho no intervalo das primeiras 10 semanas. Se observarmos bem, nós vamos enxergar que aqui, no ano de 2019, eu tenho um comportamento, a curva
O comportamento que nós nos referimos é essa questão de o gráfico que é traçado em relação a eles, uma curva, uma linha que liga todos esses pontos. No ano 2019 e no ano 2020, a curva é muito próxima uma da outra. Então, se nós fôssemos tirar uma conclusão apenas disso, nós poderíamos dizer que o problema da síndrome nos 2 anos foi igual, ou muito próximo um do outro. De fato, não é verdade. Por quê? Porque a gente, quando olha o intervalo todo das 20 semanas, voltamos lá na primeira questão que mostra para a gente que a partir da 11ª semana em diante, o ano de 2020 foi altamente acelerado. Então, ou seja, o crescimento foi grande em relação a esse período. Aí a gente pode concluir que o comportamento não pode ser analisado num intervalo pequeno, mas sim num intervalo grande, ok? Bom, item D. Item D diz assim: ao analisarmos as 20 semanas, qual a conclusão podemos chegar? Perfeito, é um complemento à anterior, que a gente já tinha até falado na primeira semana. Então a gente já pode olhar os dois gráficos, né? Olhando o gráfico, olhar gráfico é olhar o comportamento, é olhar sem se preocupar muito com valores. E aí a partir daí a gente já pode olhar e fica evidente que no ano de 2020 os problemas de síndrome respiratória foram muito maiores do que no ano de 2019, tá bom? Joia. Item F. Mais uma perguntinha aí que é simplesmente análise, é leitura. Para organizar as informações do gráfico e compreender melhor o conceito de diferença, Mariana e Luiz decidiram construir uma tabela analisando as 10 últimas semanas indicadas no gráfico que estudaram anteriormente. Produziram uma tabela e começaram a anotar as informações e a realizar os cálculos. Mariana preferia realizar os cálculos mentalmente e Luiz prefere utilizar uma calculadora. Ajude Mariana e Luiz a finalizar a tabela fazendo os cálculos de maneira que você se sinta mais familiarizado. Bom, aqui diferença é o quê? É um menos o outro, certo? Então, basta a gente fazer essa diferença e aí a gente já conclui os correspondentes resultados. Tá? Se a gente olhar essa tabela, a gente consegue enxergar as variações, as mesmas variações que nós vimos no gráfico, de forma gráfica, a partir de um desenho, aqui nós vemos essa variação numericamente. Então, repara que na 10ª semana estávamos com a diferença de 699 e isso foi crescendo de forma constante. Na 20ª semana tem um comentário, ele decaiu, mas a gente precisa lembrar de uma informação importante. Esses dados são levantados sempre de forma tardia, então assim, sempre chegam dados atrasados. Em função disso, esse último registro da 20ª semana pode ser duvidoso, tá bom? Vamos lá. Item G. Pergunta o seguinte: analisando os dados da 10ª semana à 20ª semana, desde a primeira internação de pacientes com a síndrome nos anos de 2019 e 2020, podemos chegar a algumas hipóteses e aproximar com algumas conclusões. Leia cada uma das hipóteses e escolha a coluna adequada para escrever sua conclusão. Utilize como parâmetros a tabela estudada anteriormente, que nós vimos agora. Veja como exemplo o que foi feito na primeira linha. Bom, aí a gente dá uma olhadinha aqui, ó. Hipótese, o que é hipótese? Quando numa pesquisa eu faço uma pesquisa para checar alguma coisa. Então, qual a minha hipótese quanto àquilo? Eu acredito que aquilo pode me levar a tais conclusões. E a conclusão é a confirmação disto. Então, vamos lá. Na primeira hipótese, diz assim: as diferenças das internações semanais entre os anos de 2019 e 2020 se mantêm estáveis em todos os meses analisados. Joia. Aí,
quais são as possíveis conclusões? Certeza que não, é necessário ou precisa de mais dados para responder a pergunta, e certeza que sim. A resposta está aqui para a gente já. A diferença não são estáveis, pois tiveram resultados muito diferentes em cada mês. Perfeito. Então, aqui tá bonitinha. É importante a gente lembrar de uma coisa com relação à hipótese. A hipótese ela tem que estar bem formulada com relação ao conjunto que a gente está analisando, tá? Isso é importante, vocês vão ver no item 3. Vamos para a segunda hipótese. Diz assim: a 17ª semana foi a que apresentou maior diferença entre os anos de 2019 e 2020. Tudo bem? Bom, aí a gente olha lá no gráfico e confirma que de fato é a 17ª semana. Então, é certeza que não, eu excluo. Precisa de mais dados? Não. Isso está muito claro no gráfico e a resposta correta é que sim, tá? Assim, basta a gente olhar no gráfico ou no exercício F que fica evidente isso. E a terceira hipótese, que agora essa eu queria comentar um pouco melhor, diz assim: na 20ª semana houve queda nas internações. Bom, aqui é como eu tinha dito anteriormente. Quando nós vamos levantar um conjunto de hipóteses, nós temos que verificar se essas hipóteses vão ter validade plena sobre o assunto. E para isso a gente tem que conhecer os dados. Uma informação importante que o texto vem acrescentar depois é que os dados são alimentados posteriormente, ou seja, existe um atraso no conjunto de informações que eles são recebidos. Em função disso, a gente pode dizer, então, que é preciso mais dados para responder a pergunta. Por quê? Porque foi levantado só até a 20ª semana e faltava ainda levantar mais dados posteriores para confirmar aqueles dados da 20ª semana. Tá bom? Então, se a gente olhasse somente numericamente, a gente poderia dizer que sim, mas de fato não é verdade, tá? De fato é necessário levantar mais dados, tá bom? Joia. H. Assinale com X afirmações corretas. Eu coloquei verdadeiro e falso. Então vamos lá. Primeira pergunta. Os números de hospitalizados pela síndrome nas 10 primeiras semanas de 2019 e 2020 ficaram abaixo de 2.000. Isso, então, o que eu faço? Eu olho no gráfico novamente. Ó, o gráfico tem uma característica muito bacana. Ele é uma representação visual. Só de bater o olho, eu já consigo enxergar que é verdadeira essa resultante. Por quê? Porque está abaixo da linha de 2.000, tá? Ou seja, está abaixo da linha do número de... Os dados estão abaixo da linha do número de dados perguntado na questão. Então, verdadeiro. Depois, segunda pergunta. Na 9ª semana foram hospitalizados 800 pessoas em 2019 e 965 pessoas em 2020. De novo, leitura. Eu simplesmente pego e olho a 9ª semana. Lendo a 9ª semana, eu concluo que é verdadeira a resposta. Joia? Bom, terceira. A diferença de hospitalizados na 12ª semana em 2019 e 2020 é próximo de 12.000 pessoas. Bom, então agora eu tenho que olhar uma outra informação. Eu posso olhar tanto a tabela, mas pelo gráfico eu teria que fazer a diferença, e como eu já no exercício F nós já tínhamos feito essa diferença, então olhei no exercício F para fazer essa verificação. E de fato, a diferença não é de 12.000 pessoas, mas sim aproximadamente 10.000 pessoas. Para ser exato, 10.036. Tá? Então, esse item é falso. Depois, item 4. A partir da 11ª semana, o número de hospitalizados em 2020 foi acima de 10.000 pessoas. De novo, eu tenho que pegar. Então, pegamos o gráfico e damos uma olhadinha nele. De forma imediata, nós já concluímos que, olha só,
Na 11ª semana, eu tenho 4.281. Na 20ª semana, 4.567. A questão fala que a partir da 11ª semana, então é falso. Na verdade, é a partir da 12ª à 19ª. Bom, e o último item, item 5, diz: o menor número de hospitalizados em 2019 foi registrado na 4ª semana. Volto de novo no gráfico que está fácil. Podia também ter olhado na tabela do exercício F. Simplesmente olhando aqui, eu já consigo concluir que é a 3ª semana e não a 4ª semana. Então, a resposta falsa. Joia? Bom, o item 5 pede o seguinte: reescreva as afirmações não assinaladas com X, no caso eu coloquei verdadeiro e falso, transformando-as em afirmações corretas. Então, quer dizer que o item 3 estava errado. A afirmação correta é que a diferença nos hospitalizados na 12ª semana entre 2019 e 2020 é a de aproximadamente 10 mil pessoas. Tentem manter o mesmo contexto. Depois, o 4 também. Na 12ª semana até a 19ª semana, o número de hospitalizados em 2020 foi acima de 10 mil. Perfeito, porque a ideia era a ideia dos 10 mil. E a 5ª e última, o menor número de hospitalizados em 2019 foi registrada na 3ª semana e não na 4ª. Tá bom? Bom, item J diz assim: a tabela a seguir está incompleta. Termine de completá-la utilizando os dados do gráfico. Aí, de novo, como eu já tinha dito, é simplesmente a leitura dos dados. Então, nós vamos lá e coletamos os dados de 2019, coletamos os dados relativos a 2020, tá? Bem simplesinho. Item K. O que você pode fazer para que as pessoas da sua comunidade não adoeçam devido a complicações pulmonares e não serem atingidas pela síndrome respiratória aguda grave? Bom, aí é aquele procedimento que a gente tem ouvido muito na mídia e que a gente tem adotado como parâmetro do chamado novo normal, que é o quê? Respeitar o distanciamento social, quando necessário, usar máscara, higienizar as mãos com álcool 70, álcool em gel 70, não, álcool líquido não serve para as mãos, tá? Manter as superfícies limpas com álcool 70, evitar tocar no rosto, mas a ideia principal é o isolamento e afastamento social. Quanto maior nós estivermos distantes de outras pessoas que podem estar contaminados, melhor a nossa chance de não pegarmos ou não transmitirmos, tá bom? Joia. Bom, então com isso a gente termina esse primeiro exercício do caderno Trilhas 2. Na semana seguinte, na semana que vem, eu posto o exercício 2 para vocês verificarem seus resultados, tá bom? Joia. Bons estudos para vocês, minha gente. Bom, pessoal, com isso nós terminamos o nosso primeiro exercício lá do Caderno Trilhas. Então é importante que vocês tenham feito esses exercícios, observem pela correção que nós passamos agora, onde que vocês erraram, se é que erraram, esperamos que não, mas se tiverem algum erro que tenham cometido, deem uma observada para poder fazer as correções. De qualquer forma, eu reforço a vocês que toda segunda e sexta-feira, das 14 às 15 horas, eu e o professor Paulo estamos no Google Meet, usando através do Classroom, lá da sala de aula de vocês, para tirar essas dúvidas, para tentar sanar as dúvidas que possam haver em relação ao Caderno Trilhas e às atividades complementares que estamos passando para vocês, tá bom? Joia! Boa semana para vocês e até semana que vem.